Voltando, a gente fez uma parte da live e caímos. Acontece, né? Então estava bem interessante. O Alex estava falando sobre as fases ativas e resolutivas da doença do câncer, né? Que para nós a medicina germânica não é doença. Voltando, Alex já chegou. Algumas pessoas que está interessante o nosso assunto, então quem começar a assistir a segunda parte, depois da gravação, pode voltar lá, que a primeira parte ficou salva, né? Esse legal nos deu um chute aqui, né? A gente foi e voltou, né? A gente entrou num campo de força muito grande agora, É, né? mas Enfim, é, a gente sobrevive, né? A gente volta, né? a gente Muito passa bom. por, né? A gente passa por, como eu dizia, Silvina, e todo mundo que acompanha a gente aqui. Então, se a gente consegue fazer essa leitura, né, muitas vezes o paciente está num processo já de reparação biológica, ou seja, já numa fase de cura. Então, a gente consegue perceber se ele está nessa fase de conflito, da doença em atividade, ou nessa fase já de cura. Porque isso traz um direcionamento para o tratamento totalmente diferente. Então, ou seja, se ele está numa fase de atividade, do conflito, eu vou tratar de buscar essa resolução do conflito. Mas se ele está numa fase de cura, o que a medicina germânica ensina para gente? O que o Dr. Hammer deixou de aprendizado? Eu não tenho que botar o dedo na ferida. Então eu Porque vai trabalho reviver, fortalecimento, né? porque vai reviver. Eu vou trabalhar o fortalecimento desse processo de cura, tá? Então, aí eu trago aquela outra frase de Carl Jung, né, que você pode conhecer, ter vários conhecimentos, conhecer todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, eu sempre digo assim, quando o paciente, vou começar então meu tratamento com você, eu falo, teu tratamento já começou quando você chegou aqui no WhatsApp para saber como que é o tratamento, né? Então, o acolher no processo do fazer o atendimento já, seja ele presencial ou online, já é uma forma também de tratar e de ajudar o paciente a observar isso de forma diferente, né? Então, não existe bem e mal, não existe uma separação daqui e daqui. Tudo é contínuo. Então, a gente pode olhar essas questões de que a gente tem na nossa mente de bem ou mal, maligno, benigno, como polaridade. E aí eu sempre digo o seguinte, o que nós estamos potencializando na nossa vida, tá? Você pega uma pilha, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Se fosse só polo negativo, nenhum dispositivo funcionaria. Então, ela precisa dos dois polos. Eles não se contradizem, eles são necessários. Então, a gente entende que quando existe algum conflito biológico, aquele também é um processo natural, aquele é um processo necessário à nossa vida, porque a gente vai conseguir olhar para questões que, por vezes, a gente vivenciou na nossa vida, por isso que a gente tem essa questão do conflito ali que não foi resolvido, que se estende por anos, muitas vezes, e fica de forma pendente. Então, a gente tem aqui a chance de olhar para poder entender o que precisa ser tratado no mais profundo da nossa vida, porque ao tratar esse conflito, o que a gente tem aqui? Fortalecimento da nossa biologia, especificamente naquele órgão, e também a gente tem um fortalecimento emocional, ou seja, um amadurecimento, eu vou conseguir olhar para determinadas questões que eu sempre fugi, mas agora eu decido lutar, ir de frente, né? E aí eu trago aquela frase que eu sempre coloco, né? Que a gente precisa compreender a dor e isso é um fato de coragem. Então, quando eu me enfrento à dor, isso é um ato de coragem, e ao compreender essa dor, eu já estou experimentando a cura, né? E a psique, ela tem um papel fundamental nesse processo. Porque no mesmo momento que a gente vive um impacto traumático, que ela traduz isso num tipo de conflito de emoção, a gente aqui vai poder também, a partir dela, dar resposta para o corpo, para que essa proliferação, né, ou essa necrose, dependendo do órgão, ela volte ao seu estado normal. Então, aonde geralmente a gente tem proliferação? Então, a gente vai ter uma proliferação de maneira que venha a reforçar alguns órgãos no seu sentido biológico. Ele recebe uma sobrecarga traumática
E qual é a interpretação que a psique coloca para ele? Olha, órgão tal, você precisa reforçar o teu funcionamento. Se ele está reforçando o propósito biológico dele, se existe uma proliferação que vai dar mais massa para ele reforçar o sentido dele, isso é uma disfunção. E a doença é tratada como uma disfunção. Aí, eu sempre digo, disfunção seria se o intestino quisesse ser estômago, o estômago esôfago. Não é isso que acontece. Alguns Entendo. órgãos entram num estado ativo e perde células, geralmente os ductos, né? Ducto mamário, vias biliares, tá? Então, ou seja, por que que perde célula? Para o líquido que passa por ali, que tem um objetivo, fluir com maior rapidez. Sim. Então, ou seja, ele está reforçando o sentido natural. Isso não é Sim. defeito. Isso não é defeito. Isso não é maligno, isso não é ruim. Então, quando a gente entende essa funcionalidade, aí a gente começa a perceber a razão e a inteligência que existe no nosso organismo. Sim, por exemplo, se a pessoa tem um câncer no órgão, né? E aquele órgão, tipo assim, mulheres têm muito câncer no seio e no útero, né? Ali está crescendo um tumor ali dentro, né? Se eu acredito que isso é algo, que nem você falou, algo, que palavra que você usou? É fora do normal, né? Isso. Algo, é isso, Disfuncional. disfuncional, né? É algo que está me agredindo, eu não consigo entender o que está acontecendo. Porque se eu acredito que é algo disfuncional, quer dizer, está errado o jeito que meu órgão está funcionando, né? E a medicina germânica, o Dr. Hammer deixou bem claro que toda doença que começa, todo sintoma, ele começa para salvar a nossa vida, né? É a quinta lei biológica ali, todo sintoma tem esse mesmo objetivo. Tanto um câncer como qualquer doença, como a diabetes, tudo vem para salvar a nossa vida, né? Então, quando alguém vem pedir tratamento, eu quero curar da diabetes, a pessoa pensa, só para entender contra o que está resistindo, né? Tá brigando com alguma coisa e pronto, uma sessão deu. Não, mas a diabetes veio depois de 50 resistências que a pessoa tem de várias formas, né? Ainda ontem coloquei uma enquete no nosso grupo lá do diabetes, ontem, né? Porque as pessoas. Eu também tinha essa ideia que se eu descubro contra o que eu estou resistindo, uma coisa, né? Será que é contra meu marido? Será que é contra meu filho? Será que é contra a falta de dinheiro? Pronto, eu resolvi minha diabetes, né? Mas a questão, por exemplo, se tu chega na diabetes aos 50 anos, é porque você já fez uma coleção de resistências. Então, Uhum. por isso que o tratamento para diabetes precisa ser algo mais continuado, né? E a questão do câncer também tem esse olhar, né? Então, se a pessoa desenvolveu um câncer que estava pendente, por exemplo, né? Tem pessoas que têm 5, 6 conflitos lá acumulados que fizeram o câncer ativar sempre de novo, né? E se tratar só um deles, vai resolver a questão? Ele vai voltar por causa da outra questão, né? Então ele vai dar aquela recidiva, né? A pessoa tirou um seio, tirou outro seio e o câncer ainda volta de novo, né? Porque tem Eu, várias questões com o passado não resolvidas, né? exato. Geralmente, quando se trata de quadro metastático, os pacientes chegam para tratar a metástase. E eu sempre digo, não, eu quero entender qual foi o diagnóstico primário, porque eu vou lá Sim, atrás. Quando o órgão pode ter sido sarado dentro dos métodos tradicionais, mas eu quero entender se o conflito por trás daquela resposta biológica ele ainda é presente, né? sim. Às vezes sim, às vezes não. Mas eu sempre gosto de olhar o diagnóstico primário. E olha que interessante, porque eu saí de um atendimento agora que eu tenho feito com uma paciente. Em 2015 ela passou por um câncer no estômago. Então, nesse período ela vivenciou uma situação totalmente indigesta na vida. Ela foi para a cirurgia para tirar uma parte do estômago e teve uma complicação depois da cirurgia que ela não conseguia se alimentar. Ela Aí deu no fígado. conseguia consumir, olha aí, ela só conseguia consumir alimentos lisos, que descia suave. De imediato, aquilo foi traumático para ela, apareceu uma metástase no fígado. Né? Óbvio, né? Foi, fez uma cirurgia, ok. Quando foi agora, no fígado de novo. Né? Ou seja,
A gente está falando de um diagnóstico de uma cirurgia feita há 10 anos atrás, primeiro. Então, eu sempre gosto de entender o que aconteceu lá, porque agora aqui também aparece algumas alterações nas vias biliares. E aqui a gente fala de raiva territorial. E aí, olha que interessante quando a gente começa a perceber o funcionamento do organismo. Tem um nódulo no fígado e a gente ali sabe qual tipo de conflito a que se remete. E aqui também agora tem nas vias biliares. Então, eu sempre vou olhar para os processos de raiva, né? O que te faz ter raiva, que você não consegue perceber. Aí a gente vai fazer toda uma percepção do contexto de vida para perceber em que momentos existe ali um gatilho que a raiva é disparada, que faz ela ficar em trilhos. Sempre tem as recaídas do tipo de conflito. E a gente tratar isso de uma forma profunda, entender qual é a raiz e ir lá. Essa semana também atendi uma outra paciente que teve muito sobre o bem e o mal, o maligno e o benigno. E eu falei assim, olha, a gente percebia que a potencialização estava na dor, no problema. Né? Então, e quando a gente olha de forma mais profunda, a gente percebe que isso vinha desde a infância. Né? Ou seja, por que potencializar a dor, o termo mal, olhar nessa perspectiva, se agora a gente pode compreender todo o contexto biológico e fortalecer de fato o processo de cura? Olhar para esse aprendizado que existe aqui. E essa paciente em específico, ela fazia PET scan a cada 6 meses. Então, olha só a interpretação dela. Uhum. A cada exame de PET scan, ela ganhava mais 6 meses de vida. Uhum. Então, como é que a pessoa vive na perspectiva de que, ai, agora eu tenho mais 6 meses, agora... Meus sonhos para daqui a 2, 3, 5 anos, né? Não. Como é que fica a minha perspectiva de vida? Isso pode disparar alguns outros tipos de conflito, como A medo frontal, diabetes pode vir com tudo ali para pode vir completar com esse tudo. conflito. Então, É. foi muito interessante, porque a gente tem encontrado assim, médicos maravilhosos nesse processo, que o médico dela falou assim, mas olha, vamos olhar para a tua linha do tempo. Diagnóstico veio aqui, a gente fez isso. Olha como é que está o tamanho do tumor agora. Então, perceba o quanto de fortalecimento você tem tido. E a gente potencializa, então, também no alinhamento, muitas vezes, quando encontra essa abertura, né, para justamente potencializar aquilo de legal, aquele processo de cura que vem acontecendo, que muitas vezes eu não sei que está acontecendo, porque é bem ou mal, é benigno ou maligno, o câncer mata. Então, a gente leva o paciente a um estado de consciência muito amplo. Não é só conhecimento, é um estado de consciência, de conexão com o presente, de desejar o futuro, né? Então, e nós encerramos o nosso processo de atendimento ontem, foi a coisa mais linda, de poder perceber justamente a longevidade que existe mediante a vida que a gente tem. Então, o que a gente faz vai muito nessa linha, Silvina, de mostrar que não existe bem e mal, defeito na natureza, e de que a vida ela é longa, ela tem uma longevidade. Então, se eu não consigo resolver todos os meus conflitos agora, que conflitos eu vou conseguir resolver? E isso vai ser uma jornada de cura bastante interessante. Porque cada tijolo que eu tiro da minha mochila é um peso a menos. Sim. Eu consigo caminhar mais, né? Eu consigo ir mais longe, eu consigo olhar para a vida de uma forma diferente. Então, não precisa ter medo. Tenha coragem, independente do diagnóstico que se recebe. E entenda que isso é mais um desafio a ser superado. Se eu olhar só para isso como um problema ou como uma coisa maligna, aqui a minha energia, aqui o meu pensamento, aqui o meu sistema nervoso central, ele vai ser impactado, porque eu posso perder, me desconectar da vida. Mas se eu entendo que aqui a gente tem uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de ir muito mais longe da onde a gente tem chegado, as coisas mudam. E o processo, eu sempre digo também que o processo de cura começa quando essa percepção ela é alterada. E a cura vem, né, uma coisa muito legal que o Dr. Hammer traz. Ela vem da questão da gente ampliar nossa consciência, mas também ter questões práticas que nos envolvam nesse movimento de cura. Né?
E Então, essas questões práticas trazem um sentido para a nossa vida, né? Um uhum, motivo para a gente se recuperar, né? E querer viver mais tempo. Porque, como você trouxe, a pessoa que faz um PET scan para viver com a esperança de ter mais 6 meses, se isso for positivo, tá perfeito ainda, né? Mas imagina quando dá um negativo, quanto peso tem isso para abrir novos gatilhos, né? Toda essa repetição de exames, esse estresse novo, toda pessoa que a gente atende, assim, promessas que vêm para mim, eles querem fazer uma sessão um pouco antes do próximo exame, porque sabem o que é o gatilho do novo, o que pode representar esse novo exame, né? Então, se fortalecer, que nem você traz, faz toda a diferença. E a pessoa precisa aprender a fazer isso também, né? Porque nem sempre vai ter um terapeuta disponível. Então, tem momentos da vida que a pessoa uhum, precisa, como ganho, precisa aprender a se fortalecer, né? Não ser dependente. Ah, se aquele terapeuta não me explicar o que aconteceu, eu morro, né? Então, é uma potência própria que a gente descobre nesse processo de cura. e esse é o grande aprendizado que a medicina germânica traz para gente, né? Então, assim, eu sempre tive um olhar de que a medicina germânica ela traz para gente muito mais do que o conhecimento da biologia, Sim, né? Tem uma lei lá biológica que o Dr. Hammer descreve, que é a última, chamada quinta essência, que vai nos conectar justamente essa questão da nossa essência aqui. Então, o que essa disfunção, entre aspas, está dizendo para a gente? Então, a maioria dos casos que eu atendo são de mama. Então, a pergunta que eu sempre faço é: o propósito biológico da mama é nutrir e proteger. Então, você nutre e protege as pessoas amadas, aquelas que você traz para colocar a cabeça aqui. Em que momento da tua vida você parou de se autonutrir? Ou seja, a gente vai conduzir o paciente a uma reflexão de conexão com a sua essência. Então, o que é saudável que eu estou me alimentando, me fortaleço, que eu então posso nutrir as outras pessoas. Se eu tiro de mim o pouco que eu tenho para dar para os outros, eu fico sem, eu perco energia, eu perco sim, força, né, vitalidade, e aí posso entrar num estado crônico, né? Mas a partir do momento que opa, peraí, eu preciso me alimentar, eu amo servir as pessoas, mas eu preciso me alimentar para poder alimentar as outras pessoas. É como na viagem de avião. Se cair ali a questão do oxigênio, primeiro você, depois os outros. Como é que você vai ajudar o outro a receber oxigênio se você está com deficiência de oxigênio? Então, primeiro você se salva para salvar o outro. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo, pelo contrário, você está potencializando o que você tem de melhor, dos recursos que você precisa para poder salvar as outras pessoas. Por isso que a gente se cura, que é para poder curar os outros, sim. né? E aí eu faço aquele meu jargão. A minha cura é a cura de muitos. A tua cura, com o que você faz, né, com o que você vivenciou, aonde você chegou, tem sido a cura de muitos no processo da diabetes. E Sim. aí E isso não é um simples trabalho, né? É uma missão de vida, é um chamado divino. é algo diário, assim, é um motivo para acordar todos os dias e ser cada dia um pouco mais perto, estar um pouco mais perto do Criador e fazer algo de bom da jornada aqui, né? Então, o jeito que você traz, por exemplo, o câncer do seio, né? O que ele significa, o que ele é, a desconexão consigo mesmo, está nutrindo demais os outros e perdeu-se de si mesma, né? Então, a mulher que compreende isso, mulher que tem, normalmente são as mulheres que têm esse câncer, né? A mulher que compreende o significado do câncer do seio, ela com certeza vai sair outra pessoa depois depois dessa compreensão. Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa que se desconecta de si. E isso vai mudar o rumo da história dela, né? Porque Exato. ela vai se relacionar diferente com as pessoas, né? Ela vai olhar diferente para a vida, ela vai começar a sonhar com o futuro. Ela não vai mais sonhar com 6 meses de vida.
ela vai sonhar a longo prazo, porque a compreensão que vem, se o câncer veio para eu me conectar de volta comigo, quer dizer que eu tenho algo a realizar a partir disso, né? Uhum. E o corpo dá pistas, né? Isso. Não As é. pessoas falam, nossa, mas como é complicado. Eu falei, não é complicado, digo, só observar o que, que o corpo vai te dizendo toda vez de novo, né? Se você estiver fora do teu caminho, o corpo vai te cutucar de novo. Ele vai te trazer mais um sintoma. Traz uma vertigem, traz uma unha encravada, traz uma pele seca. Sempre tem um sinal que algo saiu do lugar, né? E o corpo sempre, ele sempre fala a verdade, né? Então, É, essa parte de sair um pouco do mental, do que eu penso, do que eu acredito, do que é, do que eu acho que é a minha vida, e olhar mais para aquilo que o meu corpo fala, para aqueles sinais que minhas emoções também dão, né? Então, se eu tenho medo de tudo, sou dependente de tudo, o que você está falando para mim, né? Não está falando que o uhum, mundo é perigoso, mas que está faltando algo na minha essência, algo da minha conexão, né? Então é bem mais profundo do que olhar de dizer assim, não, você é uma pessoa medrosa porque você não tem coragem, né? É bem maior do que isso, né? é. Tem uma outra frase que eu sempre digo: a cura vai começar quando o apego termina. Sim. Então, o processo do desapego. Eu olho muito para as questões alimentares, canal alimentar, intestinais. Então, ali os processos que estão envolvendo raiva, né, raiva Uhum. territorial. Ou seja, por que que eu estou me apegando a processos em que eu sempre sinto raiva? Então, se a raiva se faz presente aqui como uma emoção, e o meu intestino, meu estômago vai responder de alguma forma, né? Muitas vezes por uma gastrite. O que está por trás da gastrite está por trás do câncer no estômago. É uma situação indigesta. Por que que eu não estou conseguindo digerir aquilo? O que que eu preciso fazer para esse processo da digestão ele continuar de forma livre, né? Passando por todo o organismo? Então, a cura vai começar quando o apego terminar. Então, É. são grandes lições que a gente tem. Aí me diga uma coisa, como é que isso pode ser mal? Se traz um aprendizado tão grande para as nossas vidas. É. Não pode ser mal. Não É faz sentido, né? não faz sentido. Não faz sentido. Né? E nunca vai se tratar sobre as outras pessoas. É sempre sobre a gente. É. Então, a gente vai entender se eu tive alguma coisa que me feriu, por que que isso feriu, né? Então, como é que agora eu vou tratar essa dor que existe dentro de mim? Ela é somente agora ou ela vem desde... É um conflito aí existente inconscientemente, a gente vive conflitos de forma muito inconsciente durante anos, é como você disse. A diabetes surgiu mediante depois de um acúmulo de grandes resistências, É. né? Então, a gente consegue ter muita luz sobre tudo isso e perceber que essa essência, né, a lei que o Dr. Hammer traz para a gente aqui, na finalização do seu estudo, dessa construção de entender o sistema biológico de sobrevivência, que na verdade não vai existir essa disfunção, esse erro, existe algo aqui, existe um chamado. E assim, eu vejo a medicina germânica muito além do que é o próprio órgão, né? É a conexão corpo, mente, alma, justamente aqui trazendo luz para as nossas vidas, para que a gente também ilumine outras pessoas. Sim. É, porque a própria pesquisa de Hammer, ele também tinha isso, né? Essa concepção, porque ele pesquisou a psique, o órgão e a mente, né, no todo, né? Ele não ficou estudando só o corpo, só aquele, uma parte, ele olhou todo do ser humano, né? Ser humano, né? Não ser máquina, né? Então não se resolve um problema de câncer ou de qualquer doença do mesmo jeito que se arruma um celular que tira a pecinha danificada e no dia seguinte, no momento seguinte está tudo em ordem. O ser humano se adapta, assim como a cronicidade também não vem de uma hora para outra. Um câncer Uhum. maligno até pode ser mais rápido, mas normalmente é um pouco. Não sei se tu quer entrar um pouco explicar a diferença da psicossomática para a medicina germânica, que muitas pessoas Eu vejo, confundem.
Eu sempre vejo eu gosto mais de simplificar, sabe, Silvina? Eu sempre vejo uma relação muito grande nessas questões. Eu uso muitas vezes essa questão do psicossomático também dentro do diálogo que eu tenho, né? Mas você, um pouco antes, você trouxe uma questão muito interessante que o Dr. Hammer também dizia. Ele dizia o seguinte: o médico precisa entender do psicológico e o psicólogo precisa entender da biologia humana. Sim. Isso é ser inteiro, não dá para ser separado, né? E aí, entrando dessa questão de como é que a gente vai somatizando as coisas ao longo do tempo, então a gente perceber o nosso contexto de vida, eu sempre digo isso, o acúmulo de conflitos de forma inconsciente que a gente vai tendo durante o nosso processo, né? Então, em 2022, eu vivenciei uma bronquite e ali eu ficava assim, poxa, ontem eu estava revendo justamente esses momentos, que foi justamente no momento de crise de recuperação. E foi um momento muito violento, né? Para o meu corpo, ele se estremecia, eu entrei assim num estado, e hoje quando eu olho para esse processo, eu falei assim, poxa, eu achei que ali era uma situação bem elevada, como se fosse um conflito de atividade do conflito, mas não, ali eu estava justamente. Agora, esse processo que eu vivenciei em 2022, que ali respondeu por meio dos brônquios, foi um acúmulo de muitos anos, de um conflito inconsciente. Uhum. Então, a gente precisa entender o quão inteiro nós somos nesse aspecto, né? E o quanto o ambiente ele tem uma força sobre a nossa qualidade de vida física e mental. E o quanto dentro de nós existe uma força natural para a cura. Sim. É uma força natural que, se você olhar, tem algo poderoso junto com a gente não está sozinha nessa força natural, né? É tudo ligado ao nosso propósito de vida, ligado ao nosso ser no todo, né? Porque se a gente olhar para nossa história, quanta coisa a vida nos trouxe no sentido para nos despertar, né? E a gente só desperta aquilo que a gente está pronto para despertar, né? Então, tem pessoas que passam por um câncer, não entendem o significado, aí vem de novo, aí vem de novo, né? E uma hora a pessoa desperta, né? Ou não, né? Então, Exato. cada pessoa tem E, e, sua. Diga. e o fato do corpo dá muita pista, né? Então, Alex, eu tenho enxaquecas constantes. Vamos olhar para as enxaquecas, o teu corpo está dando sinais, Sim. né? Eu tenho vou usar no termo popular, né? Eu tenho uma gastura no estômago constante. Vamos olhar para isso. A gente não precisa acumular esses impactos traumáticos. Então, vamos fazer terapia para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para essa longevidade que está proposta no nosso caminho. Sim. Então, a gente perceber, e hoje o meu olhar, né, quando eu vou fazer algum processo terapêutico como paciente, né, que eu também faço já há 5 anos terapia, então eu já chego para minha terapeuta e digo, olha, eu percebi isso, 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 e preciso agora de uma estratégia para poder lidar e tratar essas questões. Então, ou seja, a gente consegue, pelo conhecimento que a gente tem, entender o que o nosso corpo está dizendo e criar estratégias para poder também fazer. A gente vai fazer sempre sozinho? Não. A gente precisa também de um terapeuta, precisa de outro terapeuta, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir identificar algumas questões nossas, mas a gente consegue entender melhor o que o nosso corpo está dizendo e já olhar para essas questões. Então, você chegar até a gente aqui vai ser justamente para isso, para esse ampliar a consciência, te ajudar a conhecer o teu corpo, perceber que você não é só um órgão ou vários órgãos que formam o corpo, mas que você é um ser inteiro e que corpo, mente e alma estão totalmente conectados nesse propósito de vida que cada um de nós temos. E nesse processo eu estou vendo assim, quanta gente nova está vindo pedir ajuda, assim, começar a ter essa compreensão de quanto antes começar, porque as primeiras pessoas que vinham até mim eram pessoas assim, que já estavam cansadas de buscar. A última opção era pedir ajuda na terapia, porque eu também fiz isso, né? Quando eu estava no fundo do buraco, que eu não tinha mais solução mesmo, aí eu disse, então achei uma luz no fim do túnel, né?
vou para medicina germânica, né? E eu vejo assim, hoje tem bastante gente nova, assim, tem o sintoma 2, 3 vezes, veio a recorrente, já vem pedir uma sessão. Aí veio um sintoma de novo, já vem a fazer outra sessão. E isso é tão gratificante a gente ver como as pessoas estão despertando também para isso, né? De que se Sim. uma vez resolver um problema de enxaqueca, então se daqui a um meio ano aparecer problema de gastrite, com uma sessão também já consegue resolver antes de que depois precisar de anos de terapia para cicatrizar aquelas feridas lá acumuladas, né? Bom Uhum. É verdade. dia. E no mais profundo, que a gente pode ir para tratar a questão na raiz. Sim, para não despertar novos conflitos, novos DHS, né? Porque se você tem uma enxaqueca e você não trata a causa da enxaqueca, ela vai ser um gatilho para você despertar outras situações na tua vida, né? Porque você está já com medo por causa daquela dor constante, né? Então você já está mais fragilizado e você vai estar mais propenso a olhar para situações que aquilo que é coisas pequenas que estão te assustando, se você já está com uma enxaqueca ali que você não consegue mais nem enxergar direito, é Uhum. natural que você aumente qualquer problema, né? Então buscar ajuda antes que seja grave sempre é o caminho mais leve, igual como a medicina convencional fala, se o câncer está no começo é fácil curar. Mesmo que a nossa visão é diferente, né? Não é porque não está no começo que não é fácil também, né? Porque não é sobre fácil, difícil, rápido ou lento, né? É sobre como a pessoa vai encarar, ampliar a visão dela sobre a perspectiva de vida, né? O que ela... Aqui é o sentido biológico de por que veio, né? Uhum. Não é a questão da proliferação, mas é o que provocou a proliferação. É Não é, isso que... não é a questão da necrose, né? Não é porque o meu osso está perdendo células, é o que provocou, o que me fez sentir, não perceber o meu valor, a minha força, e aqui faz com que eu não me sinta apoiado, ou me sinta falho no relacionamento com pai e mãe, aí vem clavícula, né? Ou seja, o que me faz sentir de maneira que eu não consigo ter o meu bom desempenho físico que afeta os meus joelhos. É a raiz Sim, disso, é porque né? está por trás. Por que que uma árvore vai deixar de dar fruto? Ou por que o fruto daquela árvore não vai ser boa? O tratamento está na raiz. Sim. A gente precisa tratar a raiz para que essa árvore se fortaleça, volte a ficar frondosa. E nesse sentido de árvore, é tão interessante, Silvina. Eu vou encerrar aqui, porque eu acho que já vai dar meio-dia, né? Já, Mas já. uma vez a minha filha mais velha, pequenininha ainda, ela me perguntou por que que as folhas das árvores caíam. E aí eu falei, uai, eu não sei, eu vou ter que estudar para saber por quê, né? Então, quando a árvore está chegando na primavera, no inverno, ela por si só tem um processo que ela faz com que as árvores, as folhas caiam, para que ela tenha energia suficiente para passar pelo inverno. E aí, Sim. quando o inverno está terminando, que surge a primavera, então ela renova suas folhas, suas flores e dá seus frutos, né? Isso é uma imperfeição da natureza? Ou seja, eu guardo energia suficiente para passar por aquele momento aonde eu preciso me desapegar de algo. E a doença está nos ensinando isso, e a natureza nos ensina isso. Então, na hora que eu perco folhas, e seja lá o que for folhas significam, eu estou guardando as energias que eu preciso para passar por esse processo de transformação. E aí a gente vai voltar com novas folhagens, flores e bons frutos de novo para curtir a primavera e o verão, e depois vai vir o outono, vai vir tudo de novo. Ah, Alex, significa que os ciclos se repetem? Não, eu estou querendo dizer que essa perfeição da natureza e de como as coisas elas funcionam de forma sincronizadas. Nada além Sim. disso. Não tem disfuncional no nosso corpo, nem nas árvores, em lugar nenhum, né? Então, e o Não. câncer pode passar esse mesmo processo, né? Igual uma árvore, que a pessoa precisa se recolher, precisa de repouso, né? Então, o Dr. Hammer também sempre insistia muito nisso, né? Na fase de recuperação, na fase do inverno ali, a pessoa Exatamente. ficar em repouso, né? Não ficar em contato com
não ficar em agito, né? Então, toda pessoa que está se recuperando precisa se entrar no próprio inverno da vida, né? E se guardar, né? O corpo vai pedir esse se Isso. guardar, né? Então, O por isso corpo vai que na exigir fase de repouso, né? cura, por isso que na fase de cura a gente vai ter o sono volta à normalidade, a gente vai dormir bem, né? Então, ou seja, a insônia representa uma atividade de conflito, mas quando eu volto a ter uma boa noite de sono, estou voltando para o meu estado normal. E nessa fase a gente vai ter aquela vontade, o corpo vai pedir para descansar. Eu sempre digo, o corpo está pedindo para descansar, descansa. É. Faz parte desse processo de cura. E a compreensão, né, de que tem coisa disfuncional faz a pessoa acreditar que cansaço é doença, né? É fraqueza. É fraqueza, né? Cansaço é fraqueza, É. né? E Uma cansaço coisa, é. uma coisa é cansaço e outra coisa é o corpo pedindo descanso. É. Né? Então, a autoobservação, a autoconhecimento, tudo vai ajudar a gente a distinguir o que é uma coisa e o que é outra, né? E se não É, consegue distinguir, estamos aí para ajudar, né? Então, Alex, muito obrigada. Obrigado, pessoal, também que esteve com a gente. Quem está chegando agora no final. Tem uma outra parte da live que ficou gravada, que vai ser a parte 2, né? Então, sim. quem não assistiu a parte 1, tem uma boa parte, ficou mais curtinha, mas está bem interessante também. Pode assistir, vai estar no nosso perfil. E eu acho que eu esqueci de te colocar como colaborador na primeira parte. Tranquilo. A gente coloca nessa. Tá Viu? certo. Silvina, Obrigada. gratidão. Gratidão por essa live, pela tua vida, viu? E que você continue sendo essa luz na vida de muitas pessoas. Amém. Viu? Somos isso. Obrigada, Amém. Gisélia. Ficou até o fim. Chegou na primeira parte, tá aí. Gratidão a todo mundo que passou e vai passar por aqui.